Bom dia, vascaínos, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Hoje, dia 22 de janeiro, está entrando no ar seu programa da manhã, Café do Gigante. Já começa o dia bem, né? Tomando aquele cafezinho e já tendo comentários aqui no canal sobre as principais notícias do Vasco. Ontem, no final do dia, já à noite, né? Já à noite, no meio da noite, estourou aí uma confusão entre o Vasco e o Madureira. Vamos falar sobre isso. Nota do Madureira pesada contra o Vasco. Uma nota do Vasco estranha de resposta. A gente não sabe quem é que está com a razão nessa confusão, mas ingrediente a mais para o jogo de quinta-feira, 9h30 da noite, lá em Manaus. Vamos falar sobre essa confusão. O Vasco apresentou jogadores ontem e também vamos falar alguma coisa dos esportes amadores. Vamos falar de futsal, vamos falar do basquete, vamos falar do e-sport. 3 coisinhas rápidas e depois a gente entra nessa treta aí entre Vasco e Madureira. Tá falado? Mas antes pedir para que você não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Seu like é muito importante para o nosso trabalho. Pedir para que você, se não for inscrito, que você se inscreva. Aproveita, vai lá, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa. Tá falado? Vamos a todas essas notícias que nós temos aí para comentar. Nesse primeiro bloco, vamos falar sobre os esportes amadores, mas antes de dar um recadinho rápido do Clube de Membros do canal Gigante Vascaíno. Faça parte do Clube de Membros, é fácil. Aqui não tem um botão aqui embaixo que seja membro. Você clica ali, são 3 opções de plano, você escolhe o plano que mais lhe agradar, você faz o cadastro, a gestão é toda pelo YouTube, uma série de benefícios que você vai receber aqui do canal e do YouTube também, a partir do segundo plano. Você já participa do grupo do WhatsApp aqui do canal, que é um grupo nosso de resenha, de bate-papo, e fazer parte dessa família do Gigante Vascaíno. Você vai ajudar o canal, vai se divertir, ainda ter vários benefícios, tá falado? E é fácil, clica no botão aí, seja membro e vem participar com a gente. Dito isso, olha, o Vasco, não sei se vocês sabem, mas o Vasco tem uma equipe de e-sports. Sabe o que é isso? É os esportes chamados esportes eletrônicos, né? E o Vasco vai entrar numa competição. Olha, assim, é uma equipe boa do Vasco. O Vasco disputa vários campeonatos aí, ganha muita coisa. Já tem algum tempo essa equipe. E em 2025 a temporada começa com um torneio de Free Fire. O Vasco vai entrar num torneio de Free Fire com a equipe e vamos torcer para dar tudo certo. Eu sabendo o resultado, eu vou trazer aqui para vocês. Tá falado? Agora um esporte mais normal, assim, pra gente, né? Pra fazer da minha idade, pessoal de Free Fire. Confesso que eu não sei nem como é que é isso na tela. Meu filho sabe. Eu não sei nem como é que é esse negócio. Mas, tendo notícia, a gente vai trazer aqui sobre o esporte amador. Outro esporte aí sim, mais fácil a gente poder lidar, é o futsal. O Vasco renovou toda a sua equipe de futsal, contratou um monte de gente, saiu um monte de gente e fez uma limpeza, ajustou o time e está disputando um torneio lá em Santa Catarina. E empatou ontem por 3-3, tá? E foi considerado um torneiozinho, né? Mas foi considerado um bom resultado para o Vasco, que ainda não tinha jogado junto, né? É o time que começou a se armar agora, se juntar agora, e o pessoal do Vasco achou excelente resultado, a forma como saíram os 3 gols, o entrosamento já está se montando, vai se preparando para os campeonatos que vai disputar ao longo do ano. Já o basquete, esse sim, né? Trazendo novamente algumas alegrias. O Vasco está disputando a primeira divisão do basquete, a NBB, e o Vasco está ali, ó, na 4ª posição. O Vasco tinha vindo de 2 derrotas em São Paulo, lembra? Se recuperou aqui do Rio de Janeiro, venceu agora no final de semana o Fortaleza, venceu apertadinho, mas venceu 7-5-7-4 e está aí na 4ª colocação do NBB. Vamos torcer para que dê tudo certo, né? Vamos ver, o basquete sempre foi um esporte muito tradicional no Vasco, né? Vamos ver se a gente consegue ganhar títulos. É difícil hoje, né? Com o time do Minas Tênis Clube, do Flamengo, são times que são muito bem estruturados financeiramente. O Vasco, com essa parceria com a R10 Escola, pelo menos está disputando. O Vasco já é o 2º ano consecutivo que está na Copa Super 8, que são os 8 primeiros colocados, faz uma competição em separado. Então o Vasco está disputando essa competição em paralelo também, a Copa Super 8, é uma premiação, um pichulé, e está aí no NBB Brasil. E bem posicionado em 4º lugar.
Tá falado? Vamos agora falar do futebol. E olha, teve treta com Madureira. Porra, o que é isso, hein? Nesse segundo bloco, vamos falar do futebol profissional. O Vasco se prepara para o jogo contra o Madureira na quinta-feira. E o embarque é hoje, né? O time já embarca hoje para o jogo, vai se preparar para o jogo, que vai ser às 9h30 da noite, lá em Manaus. E o time do Madureira, né? A equipe do Madureira enviou uma nota, colocou uma nota de repúdio ao Vasco ontem, no final da noite, assim, já era tarde, eram quase 8h30, 9 horas da noite, quando saiu essa nota. Eu vou colocar a nota de repúdio aqui do Madureira, vou ler para vocês, porque eu acho que não ficou muito legal a imagem, não. Vou ler aqui para vocês a nota, porque senão não dá pra gente conseguir, tá muito pequena a letra aí, ó. O título é Nota de Repúdio. O Madureira Esporte Clube vem, por meio dessa nota, manifestar sua perplexidade diante da atitude do Vasco da Gama, que impediu que a delegação do Madureira viajasse junto com a sua, no mesmo voo contratado para os dois clubes para Manaus. Ações como essa não condizem com a grandeza história do Vasco, clube com o qual sempre mantivemos relações respeitosas e até carinhosas, pela proximidade entre os clubes da Zona Norte do Rio. O Vasco para nós sempre foi e sempre será um símbolo da vitória das camadas populares do Rio de Janeiro. O Madureira estava acostumado a lidar com grandes dirigentes, como Antônio Soares Calçada, Eurico Miranda e Roberto Dinamite, figuras que, independente de seus estilos e visões, sempre souberam valorizar o espírito esportivo e a dignidade entre os clubes. No entanto, a atitude soberba como essa apenas contribui para apequenar o gigante que o Vasco ainda é. O Madureira Esporte Clube segue firme no compromisso com os valores do esporte, o respeito, a ética e o fair play. Para nós, esses valores estão acima de qualquer competição e são a base da boa convivência em sociedade, especialmente entre co-irmãos. Lamentamos muito que o Vasco, sob sua atual gestão, se é que tem alguma, demonstre estar em total desalinho com esses princípios. A nau está à deriva. Que o Vasco reencontre seu caminho e sua grandeza, voltando a fazer a tua imensa torcida bem feliz. Galera, uma nota pesadíssima do Madureira. É uma nota realmente muito pesada. A nota questionando se existe gestão no Vasco, chamando a gestão de soberba. E o pano de fundo de toda essa agressividade é que parece que o Vasco não deixou o Madureira viajar hoje junto com o Vasco, no mesmo voo. E o Madureira viajou ontem, acabou o Madureira viajando ontem. Quando eu vi a nota, sinceramente, eu não entendi muito bem o motivo, porque o jogo de Manaus é um jogo contratado. Então, o cara que comprou o jogo, né, para levar Vasco Madureira para Manaus, Vasco Madureira estão indo, e se não entrar ninguém no estádio, se o cara não vender ingresso nenhum, cada time vai ganhar 1.200.000 reais, parece que é isso. Então, aí é para ir para lá. Isso só vai acontecer para o Madureira porque está jogando com o Vasco. Ok? Se Madureira de Volta Redonda quiser vender o seu jogo para Manaus, ninguém vai comprar, muito menos por 2 milhões. Então cada time parece que está recebendo 1.200.000 e não importa se vai ter gente no estádio ou não, é a cota do Vasco e a cota do Madureira. E são cotas iguais. O Madureira não vai receber menos, deveria, até porque, não por ser um time menor, mas porque o mando de campo é do Vasco. Mas o Madureira está viajando com tudo pago. O Vasco também, viajando por tudo pago, por quem comprou o evento, por quem está fazendo o evento. Então esse negócio do voo, em que avião que vai, quem apita, quem fala, é o cara que comprou o evento. Entendi essa, não é que o Vasco, só se o Vasco barrou, falou, não, comigo, bota outro avião pros caras aí, porque pra mim não. Então entendi essa história, porque que o Madureira ficou mexido aí, realmente não fez muito sentido. Porém, a nota do Madureira, ela mostra pra gente que tem política envolvida aí. Tá na cara que tem política envolvida, né? O cara elogia Eurico Miranda, Roberto Dinamite, e quem mais que ele? Antônio Soares Calçada, Antônio Calçada, Eurico e Roberto, né? É esquisito, né? Não fala de Campelo,
falou de ninguém, falou só desses três, né? Que eles só lidaram com esses três. Então, desde o Campelo que vem muito ruim, né? Tá na cara que tem gente envolvida aí. Tem grupo político envolvido aí no Madureira. Então, ficar de olho nessas coisas, cara. No Vasco tudo é muito complicado. Para ter oposição do Vasco já ligada à gestão do Madureira, não custa nada. Isso não custa nada. E aí, como o negócio é criar o caos, porque a oposição do Vasco ela é boa nisso. Ela quer criar o caos, ela não quer ajudar o Vasco. A oposição do Vasco sempre foi assim. Todos os grupos de oposição, o grupo do Pedrinho também, que hoje está no poder, quando era oposição, o objetivo era sempre criar caos. Os caras nunca estão para ajudar. Ah, não, desculpa. O grupo Pedrinho, quando foi oposição da última vez, recentemente, não criou caos. Pelo contrário, se alinhou à gestão do Salgado para fazer a besteira que fez, que foi a venda do Vasco passar essa parte, e agora todo mundo, coitadinho, foi enganado. Mas o grupo do Pedrinho, antes da gestão Salgado, né, esse grupo lá do Edmundo, do Felipe, também fazia a mesma coisa. Eles eram minoria lá na época do Júlio Brandt, que era o grande líder deles e tal. Eles ficavam fazendo caos. A oposição do Vasco sempre trabalha dessa forma, fazendo caos. O objetivo dos caras não é ajudar o Vasco, não é unir o Vasco, não é em prol do clube estar bem. Porque uma coisa é eleição, na eleição pau quebra. Eu quero a posição porque eu me acho melhor do que você, eu me acho mais capaz do que você. É eleição. Eu entendo. Agora acabou a eleição, cara, todo mundo é Vasco, ou não é? Ou o cara ele é mais casaca do que Vasco, ele é mais sempre Vasco do que Vasco. Ele é mais Vasco do que Vasco. Pô, ele é mais da confraria do que Vasco. E todo mundo ali é Vasco, eu entendo isso. Então a ideia deveria ser o Vasco. Faço oposição, sou tudo, mas o que for bom pro Vasco eu vou aprovar, eu vou apoiar, e o que é ruim pro Vasco eu vou gritar, vou falar. Mas a oposição do Vasco não... Então, para essa nota do Madureira, tá com um cheirinho de política ali, de grupo político envolvido lá na gestão do Madureira. E aí o Vasco me dá uma resposta. Eu vou ler também a nota do Vasco. O Vasco bota a seguinte nota. Vamos lá, nota oficial do Vasco, né? O Vasco da Gama. Já saiu essa nota 00:30. O Vasco da Gama vem a público esclarecer e rebater a manifestação fora de tom do Madureira Esporte Clube sobre os acontecimentos relacionados à logística para o jogo em Manaus. Por contrato e cláusula expressa, é responsabilidade exclusiva do promotor do evento arcar com todos os custos e responsabilidades inerentes à logística, hospedagem e demais despesas da equipe adversária do Vasco. A alegação de que o Vasco impediu algo é tão fantasiosa quanto um enredo da escola de samba. Quem organiza a logística é o promotor do evento, não o Vasco. Ao jogar para a galera, os dirigentes do Madureira se perdem nas palavras e tropeçam nos fatos. Não se trata de uma carona. O Vasco se posicionou para defender os dois clubes, que devem ser respeitados pelos organizadores dessa ou de qualquer outra partida. Vasco e Madureira têm direitos, mas os dirigentes do Madureira tiveram dificuldade de interpretação e desfilaram ignorância. A tentativa de transferir responsabilidade para o Vasco é uma demonstração de desconhecimento de como se organiza um evento esportivo. Causa estranheza que o Madureira tenha confundido a logística de um jogo oficial e direitos contratuais com um evento recreativo ou uma excursão. Caso os dirigentes do Madureira Esporte Clube queiram aprender sobre competência e organização, podem buscar inspiração nas grandes escolas de samba da sua região, que tanto fazem para levar e valorizar o nome do tradicional bairro de Madureira para todo o Brasil e o mundo, como exemplo de excelência. Por fim, agradecemos a lembrança da nossa história e do legado de nossos grandes dirigentes. A diferença é que no Vasco lidamos com a realidade e não com a ficção. Tá aí a resposta do Vasco. Olha, uma resposta, né, que não sei porque o Vasco foi colocar a escola de samba na resposta. Não foi querer fazer ironia, foi querer diminuir. Não entendi o tom da escola de samba. Pra mim pegou mal. A escola de samba não tinha nada a ver com isso. Quem foi falar da escola de samba? O que tem essa escola de samba? Por quê? Diminuiu Madureira porque ser de um bairro de escola de samba? O próprio Vasco tem uma escola de samba, né? Não, o Vasco não tem, mas existe uma escola de samba do Vasco, de torcidas do Vasco. Então, cara,
não entendi esse negócio de botar a escola de samba no meio, que tem nada com isso. O que é a escola de samba de Madureira, coitada, tem a ver com isso? Até o Vasco elogiou para procurar organização nas escolas de samba. Aí está diminuindo as escolas de samba, né? Eu achei que foi uma carta da Madureira. Realmente, o que o Vasco fala tem mais lógica, é o promotor do evento que tem que ajustar, ajeitar as coisas, realmente, isso faz sentido. Mas achei a carta da Madureira totalmente fora do tom, achei que tem política ali, e achei a resposta do Vasco também fora do tom, exagerada, encaminhando para tentar menosprezar, para arrumar um problema lá com as escolas de samba, que não tem nada a ver com isso. Achei que o Vasco não respondeu. Não respondeu os caras, pô, olha, aconteceu isso, não foi nada assim, vocês não souberam entender. Falou legal, assim, tiveram problema de interpretação. O Vasco também não explicou o que aconteceu bem. Deixou claro aí. Achei que legal essa parte quando o Vasco fala que é um evento esportivo sério, o Vasco não vai dar carona no seu avião, não é uma questão de carona. Quem tem que resolver isso, se vai as duas equipes no mesmo voo, é o organizador do evento, né? E o Madureira transferiu responsabilidade. Claro, se ela estava tendo problema com a logística, com o voo, ela tem que acionar o cara que está fazendo o evento, ou então o próprio Vasco que é o mandante. Não querer dizer que o Vasco impediu. O Vasco não pode impedir nada. O Vasco está pagando. O Vasco está pagando nada, cara. Pô, então, muito complicado, ficou feio para os dois lados, né? Pro Vasco também, que fica criando rivalidade com Madureira. Eu acho que o Vasco se é pequena, não fica esse tipo de discussão. O Vasco tinha que vir com uma nota mais séria. Olha, escola de samba, bobeira do Vasco. Mas tinha que vir com uma nota séria, pequena, rígida, correta, né? Reclamando do tom do Madureira, mas uma nota firme, sem fazer gracinha. Quis escrever gracinha. Olha, essa necessidade de lacrar hoje em dia, né? De sair por cima na lacração, isso atrapalha demais. Bem, falando de campo e bola, o Vasco ontem apresentou o Fusato, o Lucas Freitas e o Maurício Lemos, né? O Maurício Lemos disse que vem para ser o xerife, que vem para ser o titular, tem que jogar. Vamos ver como é que vai ser isso, né? Eu acho que ele disputa a posição direta com o Lucas Oliveira. Lucas Freitas falou que é canhoto, que joga por aí também e que quer o seu espaço, enfim, que tá feliz, todo mundo tá feliz. O Fusato também, o Vasco é tão confuso que o goleiro do Vasco já estreou, já levou gol, e aí agora que ele foi apresentado, porra, por que isso, né? Porque ele apresentou o cara antes, faz o mínimo sentido ficar guardando. Olha, essas besteirinhas do Vasco, né? Isso não vai influenciar em nada. O que a gente espera é que a gente tenha um jogo razoável, né? Que a gente consiga, que o Carille consiga amanhã montar uma equipe que a gente possa ver minimamente competitiva. A gente tem que entender que é o primeiro jogo, início de temporada, os caras vão estar com a perna meia dura, vão afogar no segundo tempo, e aí sabe quem vai entrar? Aqueles pereba todo. Dos 7 pereba, deve entrar 3, 4. Tem uma noticiazinha aí que o Jean Davi, tem 2 clubes mexicanos procurando o Jean Davi. Porra, vai em paz, irmão, vai com Deus. E o Vasco tá querendo fazer negócio. Parece que o Carille diz que quer ficar com o Jean Davi porque ele é o único ponta do elenco. Ô, Carille, o Jean Davi não é ponta nenhuma, pô. O Jean Davi, ele é nem biqueira, não é ponta nem biqueira. Ele não é nada, cara. Deixa esse cara embora. Isso não joga nada, pô. Manda ele embora. Tem 2 clubes querendo o Jean Davi. Vende, cara. Aproveita, vende logo. Né? Vende. E parece que a contratação do Lloyd subiu no telhado, né? Porque parece que os caras querem mais de 1 milhão pelo Lloyd. E aí o Vasco parece que não vai dar, não. Quem referendou o Lloyd diz que o Carille aceitou. O Lloyd diz que lá pelo DVD, pelo vídeo, falou que sim, pode trazer, mas acha que é para compor elenco, não é um jogador que vem para ser titular, ok? Mas quem está afiançando que o Lloyd é bom jogador é o Alex. Lembra do Alex que jogou no Palmeiras, Seleção Brasileira, Cruzeiro, né? O Alex né? Um ídolo lá na Turquia, né? E treinou esse Lloyd. Parece que agora o Alex é treinador. Ele treinou esse cara e diz que o cara é bom pra caramba, um excelente ponteiro. Pode trazer o Lloyd. Não sei se o Alex tá ficando meio débil. Que porra, vai gostar do Lloyd. Não sei. Aí tem que ver. Mas o que eu vi, não achei. Mesma coisa que eu vi quando o Vasco falou, vai trazer o Jean Davi. Eu fui lá ver os melhores momentos. Nos melhores momentos eu achei que o Jean Davi era ruim. Vendo os melhores momentos. Do Lloyd é a mesma coisa. Eu não gostei do que eu vi. Mas, enfim,
Quer dizer, não vi nada demais, nada que me impressione. Porque no DVD o cara não bota o cara dando canelada, não bota o cara errando, né? Botou cruzamento, tem um cruzamento do Lloyd, aí o cara cabeceia, gol. Pô, assistência. Entra pro scout, ó, o cara fez uma assistência. Pô, tá. Quantos cruzamentos ele deu? Certo. Ele deu aquele cruzamento. Aí de repente você vai ver a ideia do cara, o cara em 10 jogos conseguiu fazer um cruzamento. Mas o scout não diz isso. O scout diz que ele teve um cruzamento com uma assistência. 100% de assistência. Cara, os números são meio frios, cara. É complicado. O futebol hoje está muito difícil. Mas o Lloyd, assim, o Vasco deve trazer. Tomara que não traga, né? Mas a esperança de vender aí o Jean Davi, eu achei boa notícia. Contra o Brian Rodrigues está enrolado. O Wanderson do Internacional está enrolado. O tempo tá passando, o Vasco tá nessa mesma oração de ficar preso a um jogador, como foi no passado com o Maurício Lemos na Chanel. Ih, rapaz, o Maurício Lemos, né, falou na coletiva que não teve nada do Vasco, não. Que ele não deu resposta. Não, isso não aconteceu. Ele não recebeu nem proposta do Vasco. Jogou no ventilador, falou sério, falou, não. Eu tava lá no Atlético Mineiro, eu recebi uma proposta do São Paulo, eu não quis ir, o Vasco não chegou nada pra mim. Nunca, não sei se o Vasco estava conversando, não sei, mas pra mim não chegou nada do Vasco. Agora que chegou. Olha, o cara desmentiu todo mundo, desmentiu o Vasco. Essas notícias aí que o Vasco estava conversando com o Maurício, o cara desmentiu, falou, não, pra mim não chegou nada. Que a notícia que ficou, né, que a gente ficou falando que o Maurício Lemos nem resposta, eu mesmo bati isso aqui, nem resposta deu ao Vasco, o cara, andou pro Vasco. O cara falou que isso não aconteceu. Ele, em momento algum, recebeu nenhuma proposta do Vasco, nenhuma sondagem do Vasco. Não teve contato do Vasco com ele. Claro, quando ele fala dos empresários, do staff dele. Por isso não existiu, isso não aconteceu. E aí? Quem está contando a verdade? Vou ficar com o Maurício Lemos, hein? Políticos do Vasco, gestão, confio em nenhum deles. Falado? É isso aí, pessoal, caminhando para mais um final de programa do Café do Gigante. Pedir para que você não esqueça de deixar seu like, vai lá embaixo, ó, aperta no curtir, no joinha, ó, deixa o joinha pra gente, vai ajudar demais o nosso trabalho. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, vai lá, ativa o sininho de notificações, a opção todas. Comenta aí o que você achou do Vasco ficar arrumando treta com o Madureira. Aliás, foi o Madureira que arrumou treta com o Vasco. Achei que o Vasco fez uma notinha também ralezinha pra caramba. Podia ter sido mostrar superioridade, mostrar a elegância, fazer um texto sério, firme. Era aquele negocinho de escola de samba. Achei bobice do Vasco. Achei uma nota de lacração, de querer lacrar. Pra mim não lacrou, pra mim ficou feio. Eu, como vascaíno, não me senti representado de uma gestão séria, uma instituição séria, que no caso até é possível que esteja até com a razão. Não me senti representado com essa nota. Achei que o Vasco fez uma notinha de lacração e, pra mim, não gostei. Mas é a minha opinião, queria saber a sua. Não achei que o Vasco respondeu no tom correto que a questão exigia. Um tom de seriedade, sobriedade, explicando o que realmente aconteceu e colocando o Madureira no lugar dele. É isso que o Vasco tem que fazer. Não ficar abraçando picuinha contra o Madureira, criar rivalidade contra o Madureira. Eu acho que se abaixar muito. O Vasco tem que começar a entender quem é o Vasco. A gestão do Vasco tem que entender quem é o Vasco. Então, parar com essas... O Madureira bateu muito forte na nota e o Vasco, que podia ter se defendido e atacado também, mas de forma mais rígida, mais correta, sem gracinhas, sem lacração, não fez. Quis fazer lacração, quis fazer gracinha. Eu acho que também errou o tom, assim como o Madureira errou o tom. Aliás, esse negócio de hoje, nota oficial, notinha pra cá, notinha pra lá. Pega o microfone, cara, grava um negócio e fala o que tá acontecendo. Não fica com essas bobagenzinhas, mas essa aí é a geração de hoje. Galera, é isso. Daqui a pouco, meio-dia e meio, mais ou menos, 1h da tarde, tem o vídeo, né, tradicional do canal, aqui no Gigante Vascaíno. Aliás, tá rolando uma enquete na aba Comunidade. Qual é o nome do programa que a gente vai dar para meio-dia e meio? Parece que tá ganhando é o Almoço Gigante. Parece que são 3 nomes que estão lá rolando na votação. Vai lá, vota na comunidade. Parece que tá ganhando o Almoço Gigante. Se for esse nome, a gente vai adotar o nome que tiver ganho
na enquete. Tá falado? Fique com Deus, até o vídeo daqui a pouco. Um abraço. Tchau.